Agora, pessoal, vamos falar sobre as forças em si, tá? Como eu falei lá na segunda lei de Newton, nós temos a força principal como força resultante, que é a famosa fama, certo? Força resultante igual a m vezes a. Agora eu quero falar de duas forças que são muito importantes, que é a força peso e a força normal, beleza? Tá, professor, o que é cada uma delas? Força peso, vamos lá. Primeira força que a gente está vendo aqui, tá? Peso. A força peso envolve, como a gente viu antes, a gravidade. Gravidade. Parece bastante com a força resultante. Como que a gente fala peso? Peso a gente fala como P igual massa vezes a gravidade. Ou seja, Pedro é muito gatinho. Simples assim. Então a gente tem que lembrar do que quando a gente usar peso? Massa e gravidade. Gravidade ele vai dar como o quê? O exercício dá, né? A maioria das vezes vai dar 10 metros por segundo ao quadrado, porque ele é uma aceleração, né? Lembra muito do que? Da fama. Ele pode dar como 9,8, 9,81, ainda assim, né? Depende do nosso enunciado que ele vai dar a nossa gravidade, tá bom? Nosso enunciado. Beleza? Então, peso é essa forcinha que a gente conhece já, que é a força que envolve a gravidade. Lembrar de uma coisa importante que peso não é igual a massa, tá? Quando eu falo que eu peso 60 quilos, tá errado. Eu tenho massa de 60 quilos. Que massa é o que é? Massa envolve matéria. Massa é igual a quantidade de matéria. Quantidade de matéria. Enquanto o peso é uma força. Algo interessante, ó. Se eu tô na Terra, eu tenho. Vamos falar que isso aqui é a nossa Terra, né? Olha que bonitinho. Que bonitinho, né, gente? Aqui. Temos aqui a nossa terrazinha, tá? Na Terra, a nossa gravidade ela é 10, por exemplo. 10 metros por quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Meu peso, vamos falar peso T, peso da Terra. Ele vai ter um valor específico. Vamos falar que eu peso, por exemplo, 58 quilogramas. Então, meu peso vai ser igual a 58 vezes a gravidade, que é 10. Então, meu peso vai ser de 580 newtons. Agora, vamos dizer que eu vou para outro planeta. Um planeta diferente. Um planeta menor. Tudo doido esse planeta aqui, ó. Tudo doido. Olha só que planeta maluco que a gente tem aqui. Nesse planeta a gravidade não é 10, a gravidade é 5. Então o que, que muda? A minha massa ou o meu peso? A resposta é clara. Minha massa vai ser a mesma. E massa não muda, porque massa é o quê? Quantidade de matéria. Meu peso muda, por quê? Vou fazer 58 vezes 5. Agora não vai dar os meus 580 newtons. Quanto que vai dar? Vamos fazer aqui. 500 é 58 vezes 8. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 5, 40, 46. Deu, então, 464 newtons. Beleza, gente? Perceba que não dá o mesmo valor que a gente tem aqui. 58 vezes 10, 580. 58 vezes 5, 464. Achei que tá meio escrito essa conta, né? Vamos fazer aqui de novo. Ah, eu fiz vezes 8, desculpa. Vamos fingir que a gravidade é 8 direto, né? Mas... Então, nesse planeta fictício aqui, a gravidade é 8. Beleza? Então, não dá o mesmo valor. Porque o peso desse planeta doido aqui, que eu vou chamar planeta doido, de D. Então, o meu peso na Terra é maior do que no meu planeta doido. A mesma coisa que o peso na Terra vai ser maior do que o peso na Lua. Ou o peso em Marte. Tem vários outros exemplos. Enquanto, por exemplo, meu peso em Júpiter, ele com certeza vai ser maior do que meu peso na Terra. Porque Júpiter tem uma gravidade muito maior que a gravidade da Terra. Beleza? Então, lembrando, o que influencia é a gravidade. Minha massa não vai mudar. E como a gravidade muda, dependendo do lugar onde eu tô, meu peso ele altera de forma igual.
Beleza? Bem simplesinho, não tem muito segredo. Tá, professor, como a gente faz nos cálculos do peso? Vai ter um bloquinho lá de massa 6 kg. Quanto que é o peso? Se a gravidade é igual a 10, peso vai ser igual a 6 vezes 10, 60. Bem simples, sem segredo. Agora vamos falar de outra força que é importantíssima para o nosso conhecimento aqui, que é a força normal. Como a gente viu na última aula de reação e ação, normal é uma reação da superfície. Então, qualquer superfície que eu tiver algo apoiado sobre ele, vai ter uma força normal, certo? Isso se aplica em qualquer coisa. Então vamos dizer que eu tenho uma superfície inclinada. Minha força normal vai ser inclinada também, tá? Ela sempre vai seguir o que é? A minha superfície. Ela é inclinada, minha força vai ser inclinada. Perfeito? Se ela é assim, um pouquinho inclinada, vai seguir um pouquinho inclinada. Se ela for reta, como essa aqui, ela vai ser retinha, porque ela é uma força de reação que envolve a superfície, tá? E qual que é o negócio da normal? O normal a gente calcula como? A gente calcula a força de ação, porque ela é uma reação, certo? Ela é uma reação. Então eu vou querer achar a força de ação. Quem que é a força de ação? Quem que é? Eu quero achar. E para achar é só encontrar a força contrária a ela. Então, de novo, vamos fazer dois exemplos aqui. Três exemplos, né? Ela retinha aqui o meu bloquinho, gente. É normal. Quem vai ter para baixo? Vai ter peso, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter peso igual a normal. Outro exemplo, plano inclinado que a gente acabou de fazer ali em cima. Para eu saber onde está ainda a minha normal, eu tenho que ver a superfície. A minha superfície está, ó, inclinada, né? Com um ângulo aqui, ó. Vamos colocar um ângulo de 30, por exemplo. Então, a minha normal vai ser inclinada. Só que minha peso, gente, ela vai estar como? Vai estar assim, ó. Porque é peso, ó. Lembrando, peso é sempre para baixo. Lembra disso, ó. Vou até colocar aqui. Peso sempre para baixo. Para baixo. Lembrar disso aqui. Porque é verdade, tá? Então aqui, meu peso ele é para baixo, meu normal está inclinado. O que eu faço, professor? Você vai ver lá na aula de plano inclinado. A gente tem que fazer a decomposição desse carinha aqui, tá? Plano inclinado. De forma mais breve, para a gente não entrar em detalhes, eu vou encontrar quem? O meu PY. É basicamente eu decompor meu P em duas partes, que é em Y e em X, que é meu PX. Mas eu quero usar o PX agora, gente? Eu não quero. Porque pra mim, eu quero achar o contrário do N. Então eu vou usar meu PY. Qual que é a fórmula do PY mesmo, gente? PY é igual ao cosseno do ângulo. Nesse exercício seria o 30 vezes o P. Então, no caso, o N desse exercício é igual ao PY, que é igual a esse carinha aqui. Tá bom? Outro exemplo para a gente finalizar essa aulinha aqui sobre a força normal. Eu tenho aqui a força normal, eu tenho a força peso, eu tenho outra força F aqui, por exemplo. O que isso implica? Que meu F mais o meu normal vai ser igual ao P. E lembrando, ainda estando assim, o P se anula com esses dois aqui. Por quê? O bloquinho está indo para cima e para baixo? Não, ele está só mexendo aqui provavelmente. Ele não está nem voando nem caindo, porque tem uma superfície. Então eles se anulam. Isso implica que vai ser sempre igual, tá? Isso que quer dizer o quê? Normal vai ser igual ao quê? Normal igual P, passo negativo, menos F, tá? Então a normal vai ser sempre o quê? Sempre igual ao contrário que a gente tiver aqui. Se eu tiver um exercício doido aqui, ó. Normal, daí tem o peso, daí tem o F1, daí tem um F2, daí tem um F3 aqui. Nossa, professor, agora ficou maluco, ficou. Primeira coisa, normal
Quem tá pra cima, normal, mais o F2 vai ser igual aqui, ó. Esses cortam com esses. Então vai ficar igual a peso mais F1. Perfeito? Um lado, pra cima eu tô falando que é positivo. E no outro lado eu coloquei aqui. F3 faz diferença, gente? Não, porque ele tá com uma força de ação ou reação. Qual que é a ideia lá que a gente falou? Tem que estar na mesma direção. Ele tá? Não, ele tá na horizontal. Então a gente já ignora esse cara. Não vai usar pra nossa conta. Então vai ficar N igual ao quê? P mais F1, joga o F2 pro outro lado, menos F2. Tá? Então é sempre, a normal vai ser sempre igual ao contrário. Quais são os dois casos mais famosos? Esse caso aqui. Aqui, ó. Caso do plano retinho e o caso do plano inclinado, que vai ser igual a PY. Belezinha, gente? Então, recapitulando. Força-peso sempre para baixo. E como que a gente faz? Pedro muito gatinho, né? Pedro muito gatinho, o que é? Peso igual a massa vezes gravidade. Pedro muito gatinho. Beleza? Peso sempre para baixo, em direção ao centro da Terra, ou centro do planeta, depende. Vai usar a gravidade, que dá no enunciado a maioria das vezes. 10 metros por segundo, 9,8 esses da Terra. E é basicamente isso que a gente tem que saber de força, peso e normal. Belezinha?